Olá, bem-vindos ao Pardal Lab. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa expansão de memória aqui, 48 KB na microdigital. Tem também versões, parece que foram vendidas dizendo com 64 KB. Eram usadas em TK-85 principalmente, né? Esses computadores que eram clones do Sinclair, né? Dos computadores Sinclair, ainda em preto e branco, sem ser a versão Spectrum. A Spectrum também tem umas expansões, acredito, mas esse aqui especificamente é do TK-85, tá? Esse material aqui é interessante porque o que ele faz? Ele, na realidade, ele coloca disponíveis 64 KB. Ocorre que dentro do sistema lá do endereçamento possível, ele só pode endereçar 64 KB, o que significa que parte desses 64 KB não são endereçados diretamente para a memória RAM. São espaços reservados para a ROM que você tem dentro do TK-85. Por isso que se diz 48 KB. Para a gente entender um pouco melhor, eu peguei aqui uma foto que eu fiz, está no Paintbrush mesmo aqui, a apresentação, mas que mostra como é que é esse chip por dentro. Se você pegar o seu TK-85 e você fizer o upgrade dele, ou se você pegar um TK-85 de 48 KB, o que você vai encontrar no final das contas vão ser esses chipzinhos aqui, tá? Que tem 64 kbits, logo 8 deles fazem 64 KB, porém, como eu disse, só são endereçados os tais 48 KB, né? Para fazer a regulação disso aqui, né, o mapeamento disso aqui, ele utiliza os chips, né, lógicos no caso, que são dois 74LS157 nesse caso, e aqui o nosso amiguinho do dia, o chip PAL. Isso aqui significa que ele é um Programmable Array Logic, ou seja, é um chip de lógica que pode ser programado. Você vai dizer o que ele vai ser. Então ele não nasce sendo já um conjunto de gates específicos. Claro, ele tem algumas limitações de acordo com o modelo. Você programa uma vez, você pode fazer com que ele não possa ser lida a programação, dependendo da maneira que você bloqueia ele ou não, né? Então ele vai funcionar como se fosse um chip desses aqui, de lógica, né? Mas ele não permite que você leia o conteúdo da gravação especificamente para você reproduzi-lo. E quando isso acontece, ou mesmo que você tenha um que não esteja bloqueado, mas você não tem os recursos adequados para poder fazer essa leitura, você precisa de um leitor específico. Eu tenho até um leitor aqui para memórias ROM, né, para poder fazer gravação de EPROM, para poder testar sistemas de lógica, etc. Mas ele, por exemplo, não lê PAL. Ele não consegue ler esse tipo de chip. Ele consegue até lidar com os GAL, né, que eu vou falar num outro vídeo, tem aqui até um caso bem interessante, que foi um GAL que eu gravei especificamente para fazer um controle de um LEDzinho desse de números, né? Porque eu queria que ele fizesse todos até hexadecimal. Então montei ele bonitinho aqui para mim, fiz a programação lógica dele, ficou bem legal, né? Mas isso vai ser outro vídeo. E esse especificamente aqui, que é esse PAL, ele faz algum conjunto de portas lógicas. Qual é o objetivo disso, no final das contas? O objetivo é você diminuir a necessidade de mais chips. Porque às vezes você não precisa, por exemplo, de uma série de portas XOR, ou você não precisa de uma série de portas AND, ou você não precisa de uma série de portas OR. Você precisa, para complementar o seu circuito, de uma porta OR, uma AND, uma NAND e tal, e você tem que misturar um pouco isso. A opção natural seria você ter muito mais chips para poder dar conta dessa especificidade ali, ou você gravar, né, um chip GAL, que é uma dessas possibilidades que você tem, ou um chip PAL nesse caso aqui. E esse chip PAL aqui, ele tem uma situação que ainda é um pouco mais viável, né? Porque na maior parte das vezes você ficaria, para você fazer a engenharia reversa disso, o que a gente teria que fazer? Teria que testar todas as possibilidades, né, das combinações e começar a encontrar qual é a resposta do outro lado. Com isso você geraria o que a gente chama de Truth Table, né, ou tabela verdade, que diz o que eu dou de entrada, o que tem de saída. Alguns desses chips, eles começam a ter também alguns tipos de registros internos, usam outros tipos de funções ali dentro que tornam muito difícil de você esgotar todas essas possibilidades. Além do que, o número de possibilidades é bem grande.
Num GAU, isso fica bem mais difícil, inclusive, porque o GAU ele é mais complexo do que o PAL. E isso aqui seria o princípio até a gente chegar no que hoje em dia os FPGAs, né? Que são chips absolutamente programáveis, que a gente pode dizer o que eles vão ser. Bom, eu tirei, obviamente, uma foto da parte de trás também dele. Deixa eu só ver aqui como é que ele vai mostrar para mim. Essa é a foto de trás. A gente percebe que eles têm todas as conexões aqui, né? Tem alguns desses pinos que estão sendo utilizados. A gente percebe que, aparentemente, praticamente todos os pinos estão sendo utilizados. Tem uma certa desconfiança se esse pino daqui estaria sendo, porque ele ficou um pouco apagadinho aqui no... Como é que seria isso, né? Teria que dar uma olhada para ver se é mesmo, mas aparentemente todos estão sendo utilizados, o que não descartaria, a princípio, nenhum desses pinos como possibilidade de ser analisado. Indo para esse modelo especificamente, a gente vai ver que esse 12H6, esse que é o 12H6, ele tem essa característica. Eu vou tentar dar um zoom aqui para facilitar para vocês, vou ampliar, e vocês podem ver o seguinte. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, bom, são 12, né? Porque é 12, né? São 12 entradas, as primeiras 9 aqui em sequência, depois ele pega a 11 e 12, né? E como a 10 não está sendo usada, né? Ela é o ground, né? Vai 11 e 12 e ele ainda pega 19. O 20 é o VCC, né? A corrente, que é 5 volts aqui, nesse caso, ele tem um funcionamento a 5 volts. Ground está no 10 e ele tem essas 6 portas de saída, então 12H6, né? O código tenta ajudar um pouquinho isso. GAU às vezes vai ter um número um pouco maior do que seria o número de pinos possíveis, porque você pode optar entre a porta ser de entrada ou saída. Então tem uma opção de você, na hora de gravar, diminuir o número de portas de saída para aumentar de entrada, né? Ou vice-versa, dependendo de como você entender. A gente pode perceber que ele não é um chip dos mais complicados, porque ele, primeiro, não tem registros, não tem outro tipo de coisa, ele é só um processo de lógica. O 17, 16, 15, 14, né? De 14 a 17 você só tem 2 entradas e uma saída. E no 13 e no 18 você tem 4 entradas e uma saída. Ou seja, ele pode ter uma lógica mais complexa aqui dentro, baseado nessas 4 entradas que vão ser colocadas aqui dentro. Para tentar dar conta disso, né, teria 2 caminhos. Eu poderia ter algum sistema leitor, né, que existem algumas propostas, né, de alguns tipos de formas de você ler isso, né? Mas eu tentei algumas coisas que eu encontrei na internet e não encontrei uma solução que funcionasse, muito menos para o 12H6. Até eu vi alguns que eram para o 16L6, eu acho, agora eu não estou bem certo, mas era o de 16 entradas. E ele utilizava uma similaridade que existia entre ele e um outro chip para tentar fazer a leitura, né, pelo menos dele, tapeando, né, o leitorzinho que a gente tem aqui, né, desses leitorzinhos desse tipo aqui. Não era exatamente, talvez, esse que é o TL8662 Plus, né? 2 Romano Plus, mas era um desses aí. A solução que eu tive, na verdade, foi tentar, então, utilizar o recurso do próprio software, que é esse daqui, né? E esse software daqui, ele não tem esse chip guardado, porém, ele tem dentro das suas ferramentas aqui e opções, né, de ações, ele tem a opção de você fazer um teste lógico no IC. Bom, certamente não vai existir esse chip, porque esse chip é um chip fabricado. Eu estou ligando ele aqui agora na tomadinha aqui para poder ver. E agora, se eu for para teste lógico de C, vocês vão ver que ele tem a opção de testar diversos tipos de chips. Ele tem todo um sistema de codificação aqui. Ele mostra qual seria essa truth table aqui, como é que ela é montada. E ele permite que você exporte e importe essa truth table para você trabalhar com ela. Infelizmente, o formato que ele faz essa exportação não é um formato muito amigável, o que permitiria que eu montasse essa truth table, por exemplo, rapidamente no Excel e jogasse para cá. Então, ele é chatinho, que você tem que montar meio manual. Mas, de toda forma, eu criei aqui embaixo um para mim, porque eu posso criar um novo, né, do próprio usuário, que eu chamei de User PAL 12H6 TK85 MEM. E como vocês vão ver aqui, quando eu der o edit nele, vocês vão ver que basicamente o que eu fiz? Eu desenhei o próprio PAL H6 aqui. Então eu disse que o pino 1, 2, 3, 4, 5 até o 9 são pinos que vão estar em input, que eu posso definir de 0 para low ou 1 para high. O ground eu botei no 10, o VCC eu botei no 20, o 19 ainda é input, né? O 11 e 12 também é input, e as saídas, seria low e high, eu botei aqui, né, no 18, do 3 até o 18, né? E a partir daí eu fui configurando uma série de lógicas para tentar fazer essa primeira varredura.
Como ele é relativamente simples na sua concepção, aqui já está um pouco modificado, mas o que eu primeiro fiz foi o seguinte, eu simplesmente fui começando, né, do 19, né, sendo com todo mundo zero primeiro, né, e depois eu fui botando né, ou seja, botando high individualmente em cada um desses pontos. Depois eu mantive, né, esse primeiro com high, fiz alguns outros testes. Mas o que acontece aqui é o seguinte, eu vou só fazer uma modificaçãozinha aqui, vou rodar ele basicamente, dar um save edit aqui, que é o que importa. E quando eu faço o teste, o que acontece? Se ele por um acaso concordar com essa truth table, ele vai dar como normal, ou seja, o chip está legal. Mas se ele discordar, ele me dá uma dica. Ou seja, nessa configuração de input, a saída teria que ter sido aquela outra. E isso serve para mim para começar a mapear essa engenharia reversa, né, vamos chamar assim, dessa truth table que eu preciso gerar. Né? Então eu consegui ver logo de cara, né, a partir desses meus testes. Aqui deu um fail, né, porque isso aqui teria que ser low nesse caso daqui, por conta de uma modificação em alguns desses pinos. Mas eu comecei a chegar aqui num formato simples, né, para o Excel, onde eu percebi o seguinte. Vamos lá. O pino 19, quando ele dá high, né, esse in, quando ele dá high, ele gera 14 high. O 15 também é gerado como high quando é o 5, o 16 quando é o 9, o 17 quando é o 2, o 18 quando é o 7, e o 13, ele depende de ser high no 2, 3 ou 4. Bom, esse daqui, o 13, ele é um pouco mais complexo, então eu tenho que fazer alguns tipos de mexidinhas em relação a essas propostas aqui. E o que eu fui descobrindo, né, conforme eu fui analisando, é que na realidade tem um desses pinos que quando ele é colocado como raio, ele não pode ter os outros, enfim. Eu estou ainda fazendo a decifração, né, dessa lógica a partir disso. Mas eu já tenho um caminho aqui andado, tá? E aí eu vou fazendo, obviamente, agora tentar ver se eu consigo chegar a uma proposição de uma truth table para isso. E depois, para facilitar as testagens, porque eu não vou fazer todas as lógicas, a gente tem que lembrar que como são 12 entradas, isso daria uma combinação de 2 elevado a 12. 2 elevado a 8 é 256. Então a gente está falando de 512, 9, 1024, 10, 2048, 4096. Ou seja, são 4096 possíveis entradas, combinações de entrada para definir as saídas. Eu não vou fazer todas elas, obviamente. O que eu vou tentar fazer aqui é tentar fazer mais alguns testes para diminuir o número de combinações, tentar resolver com um pouco mais de clareza um outro caso daqui, e a partir daí, né, poder fazer as testagens mais finais, que seriam feitas usando uma plaquinha, né, um breadboard, né, montando aqui, com um conjunto de LEDs, um conjunto de botões que eu possa acionar, né, e eu vou fazer uns sorteios, né, um conjunto aleatório, né, de possíveis combinações, e eu vou tentar mexendo nessas combinações aqui e ver se a truth table está batendo. Se estatisticamente a coisa estiver indo muito bem, eu vou considerar que muito provavelmente minha truth table está correta. Basicamente é essa a ideia. Né? Testar aí um percentual de 4.096, vamos pensar num percentual que seja bacana, vou tentar ver estatisticamente o que seria interessante, sorteando e fazer o teste a partir de uma breadboard. Mas isso vai ficar para o próximo capítulo, tá? Para o próximo vídeo. Bom, isso é para dar uma ideia para vocês sobre esse tema. Eu queria fazer essa primeira abordagem aqui para começar a falar para vocês. Esse vídeo já está ficando muito grande, vai ficar com 15 minutos só para explicar essa primeira etapa. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução a essa questão e a esse desafio que a gente está fazendo aqui com relação à expansão de memória. Se você curte esse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu joinha, tá bom? Eu vou estar trabalhando nesses próximos dias para tentar finalizar essa truth table. Tem 2 pessoas interessadas também lá no grupo do TK que estão querendo saber esse resultado. Espero que eles curtam bastante também esse vídeo, ok? Gente, é isso. Até o próximo vídeo.